E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora sobre um livro que são os 5 pontos do amilenismo. Esse livro, ele é um livro de cabeceira de todo amilenista. Já vi casos, testemunhos de homens que criam em um reino milenar literal e deixaram de crer ao ler esse livro. Um livro muito indicado para aqueles que creem num reino milenar simbólico. É livro de cabeceira. Então, eu quero abordar aqui esse livro, eu quero ler com vocês. Né? Não todo, porque é um livro que vai tratar sobre 5 pontos, e eu quero fazer uma live pegando os primeiros pontos, mas hoje eu quero falar sobre o 5º ponto deles, que eles dizem que são pontos irrefutáveis, tá? São pontos irrefutáveis do ponto de vista amilenista e que eu quero chamar você a ler comigo esse livro. Então, eu vou compartilhar aqui, olha só, são 5 pontos do amilenismo, tá? De Jeffrey Johnson, tá bom? Então, a gente não vai hoje aqui pegar os 5 pontos do amilenismo. Eu quero apenas pegar o 5º ponto. Dá para gravar em um vídeo, que é o objetivo aqui, tá bom? Que é a finalidade da segunda vinda. A finalidade da segunda vinda aqui, o 5º ponto do amilenismo. Vamos ler junto aqui comigo, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui a letra. Vamos ver aqui, acho que dá para aumentar, para a gente ler junto. Acho que estou no limite aqui, né? Beleza, ó. A finalidade da segunda vinda. Vamos ver o que ele coloca aqui. Quando eu era mais jovem, meu pai me deu alguns conselhos que eu nunca esquecerei e que impactaram a maneira como eu tenho abordado as escrituras desde então. De fato, esse conselho me ancorou na posição amilenista. Meu pai sugeriu que eu interpretasse as passagens difíceis das escrituras à luz das passagens mais claras e diretas da escritura. Foi surpreendente para mim que um de meus professores de teologia tenha distorcido esse simples princípio hermenêutico. O que está querendo dizer aqui? Então, se existem passagens difíceis da Bíblia, né, passagens com muita complexidade, o que eu vou fazer? Eu vou interpretar à luz do Novo Testamento. Só que nem sempre isso dá certo. Então, por exemplo, você imagina aqui, ó, textos difíceis interpretar à luz das passagens mais claras da Escritura. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, Zacarias capítulo 14, onde vai estar lá escrito, né? Festa dos tabernáculos. As nações terão que subir de ano em ano para adorar o rei, né? E celebrar a festa dos tabernáculos. A nação que não subir para celebrar a festa dos tabernáculos não cairá sobre ela chuva, e se a família dos egípcios não subir de ano em ano para comemorar a festa dos tabernáculos, cairá a praga com que caiu sobre os cavalos. Que cavalos são esses? Os cavalos lá da grande tribulação que ele fala nos versículos anteriores. Muito bem. Como é que eu vou interpretar esse texto à luz dos outros textos? Eu vou ser obrigado a simbolizar esse texto, que seria uma festa tabernáculo, comemorar Jesus no nosso coração, comemorar que Jesus um dia habitou entre os homens, que seria subir de ano em ano em Jerusalém. É subir de contínuo, é você andar em espírito o tempo inteiro, senão vai cair sobre você a praga. Então, na verdade, não existe uma saída para interpretar textos difíceis usando a nova aliança. O que existe aí é desculpa para não interpretar o texto da forma como ela deve ser interpretada. Até porque você tem que respeitar o contexto da qual ela está sendo inserida. Então, veja, por exemplo, o contexto ali é o quê? É Jesus voltando, ele vencendo as nações inimigas na grande tribulação e instaurando o reino. Então, esse texto aí não pode ser aplicado para a igreja pós-vinda de Jesus. Vai cair praga sobre a igreja? Não tem como. Então, um amilenista, ele pega textos da nova aliança
para fazer aplicações a textos que para eles são difíceis. Difíceis por quê? Porque eles querem não sei nem se existe essa palavra, vou inventar aqui, amilenizar, né, os textos do milênio. Como eles são obrigados a simbolizar os textos dos profetas, que para eles é um texto muito difícil, que na verdade não tem dificuldade nenhuma, é só pegar, ler e crer. Mas como eles têm a dificuldade de entender porque eles são amilenistas, então eles são obrigados a alegorizar usando textos da Nova Aliança. Só que não funciona assim, porque todo o contexto vai mostrar que aquele texto não é para a igreja. Então, o que ele acha que é uma tarefa muito simples, não é tão simples assim, se você for querer fazer uma interpretação desconsiderando o contexto, ainda mais quando vier alguém e te fazer perguntas certas do texto. Continuando, ele diz assim, foi surpreendente para mim que um dos meus professores de teologia tenha distorcido esse simples princípio hermenêutico. Depois de argumentar que deveríamos entender a linguagem simbólica e apocalíptica do livro de Apocalipse, literalmente, ele prosseguiu dizendo que a linguagem de 2 Pedro 3 deveria ser entendida simbolicamente. Não, por que tem que entender simbolicamente? Não sei por quê. Mas vamos lá. Contradizia sua compreensão de Apocalipse 20. Ele fez o contrário do que o meu pai me aconselhou a fazer. Meu professor procurou interpretar uma passagem da Escritura mais fácil de entender, 2 Pedro 3, à luz de uma passagem muito difícil de Apocalipse 20. Só que ele está chamando de muito difícil. Mas por que ele diz que é muito difícil? Não tem dificuldade nenhuma nesse capítulo aqui. Eu não podia aceitar seu entendimento de Apocalipse 20, porque estava convencido de que ele estava em oposição à passagem mais fácil de entender, 2 Pedro 3. Por quê? Porque eles entendem que existe uma única vinda e ponto final. E nessa vinda dele finaliza tudo. Então, como é que eu vou pegar 2 Pedro 3, que fala de uma catástrofe no mundo, e conciliar com o Apocalipse 20, que seria uma suposta paz no mundo, um mundo sem catástrofe? Então, não há contradição, não há dificuldade. O que falta são peças para se encaixar, para entender o que está acontecendo. Se eu devo seguir os bons conselhos do meu pai, então a passagem mais difícil da Escritura, como Apocalipse 20, deve ser entendida à luz das passagens mais fáceis dela e não o contrário. E quando lemos 2 Pedro 3, aprendemos que a segunda vinda de Cristo ocasiona o fim do mundo. É o que eu acabei de falar para vocês. Né? Então, se 2 Pedro 3 ocasiona o fim do mundo, como conciliar a passagem de Apocalipse 20, que se fosse literal, no caso ele não crê que se fosse literal, não seria o fim do mundo. Essa passagem de Apocalipse 20 é muito difícil para eles, mas a gente tem as peças aqui, vamos fechar isso aqui bonitinho. Olha só. Isso também nos leva ao quinto e último ponto do milenismo, a finalidade da segunda vinda, que é o que ele coloca aqui. Vamos ver. Uma segunda vinda catastrófica, de acordo com as passagens didáticas das Escrituras do Novo Testamento, encontradas em Mateus e Judas, há certos eventos que ocorrerão quando Cristo voltar: a ressurreição geral dos mortos, a destruição do mundo, o julgamento final e a inauguração do estado eterno. Então você veja o grande problema que se dá quando você pega Apocalipse 21 e Apocalipse 22 e traz a Nova Jerusalém para o reino milenar. Essa é uma interpretação que quem usa dela são os amilenistas. Porque o que eles dizem? Porque como o mundo vai acabar numa catástrofe, o resultado final é o quê? Né? Tem que ser o novo céu e nova terra de Apocalipse 21 e 22, com a Nova Jerusalém descendo. Então, quando alguém usa a interpretação de Nova Jerusalém descendo, ela está pegando emprestado uma visão amilenista. São só eles que ensinam isso. São só eles. Então, vamos ver aqui. A ressurreição geral. Primeiro, naquele último dia da história humana, quando Cristo aparecer, os mortos ressuscitarão. O profeta Daniel falou de uma ressurreição geral, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Ele acabou de citar o texto aqui, não vou abrir aqui agora, só que o texto de Daniel, capítulo 12, e o de João 5, 28, 29, que ele acabou de colocar aqui também,
que uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a condenação eterna, ela não pode ser lida de uma maneira única na história, de um único dia. E eu vou explicar o porquê, vamos só deixar ele terminar o raciocínio dele. Essa mesma mensagem foi pregada por Paulo, que afirmou que haverá uma ressurreição de mortos, assim dos justos como de injustos. Perfeito? Creio também nisso. Atos 24:15. Alguns da igreja de Tessalônica tinham medo de morrer antes da segunda vinda de Cristo, porque tinham medo de perder aquele glorioso dia o dia da segunda, né? Segunda vinda, né? Mas de acordo com Paulo, aqueles que morreram não perderão a segunda vinda. Por quê? Porque vai ressuscitar e vai ver Jesus voltando, né? Aqueles que estão mortos em Cristo já estão com o Senhor, ou seja, ele acredita que está no céu. E quando Cristo voltar, eles atualmente são espíritos desencarnados. Voltarão com Cristo, espíritos desencarnados. Então, entendi. Porque quando está voltando do céu, né? O espírito vem e se encontra com o corpo aqui na terra. Olha que loucura. Né? Voltarão com Cristo para encontrar com seus corpos ressuscitados. Né? Ele aparecerá, os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados pelos ares. Quer dizer, volta com Jesus, esses espíritos mortos, né, desencarnados, estão voltando com Jesus, toma posse do corpo, glorifica o corpo, e aí é arrebatado para o encontro com ele nos ares. Esse aqui é o livro de cabeceira indicado pelos amilenistas, tá? Muito bem. Quando ele aparecer, os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados pelos ares e terão seus corpos transformados em novos corpos glorificados. Só que ele inverteu a ordem aqui. Antes do arrebatamento tem a glorificação. Tá? Não quero, porém, irmãos, estáis ignorantes, acerca dos que já dormem, para que não vos estriteçais, como os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele, dizendo-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele está citando um texto aqui de Tessalonicenses, para provar a ressurreição dos mortos e o arrebatamento com ele nos ares. Só que o modo pelo qual ele falou é totalmente destoa, né? Os mortos em Cristo estão lá com Jesus no céu, Jesus vem com esses espíritos, vem com eles, tá? E aí esses espíritos entram nesses corpos, esse corpo vai para o céu e é lá no céu que é glorificado. Tá doido? Vamos lá. Assim vemos que o dia virá como um ladrão da noite, quando acontecerá uma destruição súbita. Assim nos leva à segunda coisa que ocorrerá quando o Senhor voltar. Até aqui, esse primeiro ponto aqui não provou nada de amilenismo, mas vamos ver aqui o que ele está querendo dizer. Cristo advertiu sobre a destruição do mundo e seu retorno. Vamos ver aqui. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Esse texto nós já conhecemos. Vamos pular aqui, eu quero a explicação do texto. Vamos lá. Ele não explicou, só disse que é como o dilúvio. E essa advertência foi reafirmada por Pedro quando ele disse, antes de eu ler aqui, tá, esse texto, eu quero ler com vocês o texto de Gênesis, tá? Quero ler o texto aqui de Gênesis, que vai falar sobre essa destruição, tá? Vamos ver aqui o texto de Gênesis. Gênesis capítulo 9, versículo 11, diz assim, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por causa de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Gênesis 9, 11. A terra já foi destruída uma vez com as águas do dilúvio e nem por isso a terra deixou de existir. Se o problema é esse, usar esse texto aqui para a destruição, que Jesus utilizou lá, de Gênesis 9, 11, dilúvio para destruir a terra continua aqui. E os moradores continuam aqui. Então, usar o texto de destruição para dizer que a terra vai explodir é errado, porque a terra já foi destruída uma vez, mas o planeta continuou, não é isso? E os homens continuaram na terra. Gênesis capítulo 9, versículo 11. Agora vamos ver o de Pedro aqui. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Olha que texto incrível aqui
para mostrar para os pré-tribulacionistas, porque ele vem como ladrão com grande estrondo. Então ele vem como ladrão e não necessariamente ele vem escondido, ele vem como ladrão. Por quê? Ele vem de uma forma súbita para aqueles que não estão vigiando, para os que estão em trevas. Vamos continuar lendo o texto. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É perfeito, isso aconteceu lá em Gênesis. No dilúvio, a terra continuou. Só que aqui, ao invés de ser com água, é com fogo. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, pereceu o quê? As obras que nela há, né? Os elementos que ardendo se desfarão virão para a terra, não é isso? Vai tudo se queimar, perfeito. Que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai dele, sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Então, a terra ser destruída com fogo, os céus sendo destruídos com fogo, isso aí é algo que tem a ver com a passagem deste mundo para o outro mundo. Não é a destruição do planeta Terra e nem do céu. É a transformação. Isso aqui fala de eliminar o pecado que tem no mundo e eliminar o pecado que existe nesses ares aqui. E quando a Bíblia fala de um novo céu e uma nova terra, não está falando de um outro céu e uma outra terra. Até porque muitos amilenistas hoje acreditam que essa nova terra e esse novo céu é a mesma terra e é o mesmo céu que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, a terra das suas peregrinações. Então, usar esse texto aqui para dizer que a terra vai explodir e que vai ter que vir uma outra terra e um outro céu, isso vai de encontro com todas as profecias que mostram que a terra ela será habitada para sempre, a terra das peregrinações de Abraão, de Isaac e de Jacó, a terra dos nossos pais. Isso está alastrado em todo o Antigo Testamento. Então, quando fala de destruição, não é de explodir o planeta. A destruição se refere justamente às obras que existem na Terra e esse pecado que hoje está, que o príncipe do ar é Satanás, que hoje existe lá. Vamos ver aqui, ó. O dia do julgamento, o último dia será um dia de julgamento final, de acordo com a parábola do trigo e do joio. Tanto os verdadeiros como os falsos crentes permanecerão juntos até a colheita, no final dos tempos. Então Cristo virá e enviará os seus santos anjos para separar o joio do trigo. Isso aqui tem a ver com os que parecem ser crentes, não são pessoas do mundo. O joio e o trigo estão no mundo, mas não são pessoas do mundo, são os que parecem ser crentes. Tem a ver ali com gente que está envolvida, né, com coisas religiosas, cristãs, mas o seu interior, a sua essência não é cristã. Então vai vir o Senhor e vai tirar. Se comete iniquidade, o joio será lançado em feixes para ser queimado e lançado na terra, na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali está falando, né, do lago de fogo e enxofre, daquele julgamento do tribunal de Cristo. De repente, aqui a ideia, como ele está falando que é o dia do julgamento, né, ele está achando que aqui é o grande trono branco, e não é o grande trono branco. Todos os mortos citarão quando Cristo vier para julgar o mundo. Que interessante. Vamos ler aqui, ó. Ele advertiu: eis que cedo vem, meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Aqui o galardão se refere aos filhos de Deus. Não está falando aqui do ímpio ainda, tá? Aqui ele vem para recompensar os filhos de Deus. Bom, Cristo declarou: quando o filho do homem vier em sua glória, todos os santos com ele, se assentará ao trono da sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele, apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. Aqui está falando das nações, não está falando dos filhos de Deus. Preste atenção, que ele lá atrás, ele acabou de falar qual é a dinâmica dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não passam por um tribunal aqui, os filhos de Deus são glorificados. Se eles são glorificados, eles não passam por esse tribunal para ser julgado.
Então, como é que é? O cara é glorificado e ainda vai ser separado ainda? Não. Aqui são as nações que não são igreja. Ou, no caso, bodes, que também pode ser igreja reprovada. Mas os que vão passar aqui pelo tribunal e serão absolvidos não é igreja. A igreja está glorificada. Ele acabou de falar a dinâmica dos filhos de Deus aqui. Os filhos de Deus são glorificados e vêm com ele. Agora, uma outra coisa que não se pode deixar de falar aqui, que ele colocou erradamente, é que todos vão ressuscitar num único momento na vinda de Jesus. Ele acabou de falar aqui agora. Aqui, ó. Todos os mortos ressuscitarão quando Jesus vier para julgar o mundo. Todos os mortos ressuscitarão. Então, na volta de Jesus, todos ressuscitam. Então, não tem Armagedon, porque Jesus vem e mata pessoas, mas na vinda dele já é a ressurreição. Como é que funciona isso? Se na vinda dele é a ressurreição e ainda tem toda uma campanha de Armagedon para acontecer, em que momento que esse pessoal que morre depois da ressurreição vão ressuscitar? Fique lógico. Até porque em Ezequiel, no capítulo 38 e 39, fala daqueles que, ao morrerem no Armagedon, eles vão ficar... Vai haver um momento de enterrar os mortos, né? Que são 7 meses. Vai enterrar morto, vai levar 7 meses enterrando morto. Mas não já aconteceu a ressurreição? Universal? Não é? Aí ele fala aqui, ó. Deixa eu ver. Paulo fala do julgamento como um dia em que os santos serão eternamente glorificados e os ímpios eternamente condenados. Prova clara do juízo de Deus, que sejais absolvidos por dignos do reino de Deus. Ele vai continuar falando sobre isso aqui, só que não tem como. Os profetas aqui estão sendo todos, né, ignorados. Ele vai usar aqui Sofonias 3:8, mas para falar sobre o dia da ira que vem para consumir. Mas vai consumir a terra com fogo do meu zelo? Sim, vai consumir como as águas do dilúvio consumiram. A comparação é o dilúvio. O que foi varrido ali da terra foram todos os pecados, os ídolos, as obras e os ímpios. E está em Daniel 9, versículo 27 em diante, que vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, vai falar lá. Acho que no próprio verso 27 que vai dizer isso, que vai dizer que o fim do anticristo será como um dilúvio. É o quê? É juízo. Esses textos falam de juízo para os ímpios. É para os ímpios. Muito bem. Embora ele não tivesse interesse em entrar em guerra com as nações em sua primeira vinda, em sua segunda vida, Cristo virá conquistar os reinos deste mundo. Ué, como assim? Mas não vai ter nada aqui na terra? E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e no manto da sua cor está escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como é que ele vai conquistar os reinos desse mundo se os reinos desse mundo vão deixar de existir? Como é que é isso aí? Quando Cristo voltar, ninguém escapará. Não haverá lugar para se esconder. É por isso que Pedro exorta todos a que examine se estão reconciliados com Deus agora. O dia da salvação, quando o Senhor se abrir e as nuvens se enrolarem como pergaminho, será tarde demais, aí começa a vir aquelas devocional, né? Mas aqui está falando para os ímpios vivos. Os ímpios vivos, eles não têm como escapar. Os ímpios vivos. Não tem como escapar. Uns vão estar na Armagedon. Outros não vão comparecer no tribunal. Vai comparecer no tribunal. Esses vivos, os que sobrarem, serão levados lá para o tribunal. Serão levados para lá. E outros vão morrer. Esse julgamento lá de Mateus capítulo 25 são para os que sobreviveram. A igreja nem está inserida ali, são as nações. E aí, no tribunal, os que sobreviveram e forem condenados serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. É isso. Mas existiu toda uma campanha, houve uma guerra do Armagedon, que
passou pelo momento da ressurreição. Quando Jesus volta, só quem ressuscita são os que fazem parte do corpo de Cristo. Esta é a primeira ressurreição. Ou, como Paulo diz, os que são de Cristo ressuscitarão primeiro. Como que é junto? Como que é no mesmo momento? Todos vão ouvir a voz de Jesus. Não tem como. Então, a primeira ressurreição é para os que são de Cristo, e aí entra Ezequiel 39, que esse texto é chave, mostra o que acontece, que tem um período de 7 meses para se enterrar os mortos. Enterrar para quê? Se já vai ressuscitar. Já ressuscitou até. Não tem como. E aí ele vai dizer que vai entrar num estado eterno. E vai colocar aqui o texto que, que tem que ser colocado para quem acredita que Jesus reina hoje, que é o de 1 Coríntios 15, 24, 28, que diz que é necessário que ele reine, ou seja, reine hoje. E aí, quando ele voltar, ele vai pegar a própria morte e vai lançar no lago de fogo e enxofre. E aí ele passa o reino ao Pai. Mas Jesus não tomou o reino lá em Apocalipse 11:15, não foi só na 7ª trombeta. Ele toma o reino 2 vezes. Vê que fica confuso. E cadê os textos aqui dos profetas para fundamentar? Não tem nada, nenhum texto do profeta aqui. E aí diz que ele vai criar um novo céu e nova terra. Né? Só que novo céu é renovado. Então a terra vai ser renovada no milênio e a terra vai ser renovada no reino eterno. Os céus serão renovados no milênio e os céus serão renovados no reino eterno. Por quê? Porque o diabo é solto, ele vai fazer uma arruaça que eu não sei quanto tempo é, mas é por pouco tempo, e vai enganar o mundo de novo. Por isso que tem que ser renovado novamente. Há um primeiro momento de renovação e há um segundo momento de renovação, que é no reino eterno. Né? Por isso que ele acredita que não haverá reino de 1000 anos literal. Se quisermos usar todas as passagens didáticas e claras da Escritura para compreender as passagens difíceis da Escritura, então Apocalipse 20 não pode estar falando de 1000 anos literais. Mas, claro, o cara não usou nenhum profeta, o cara desconsiderou um monte de texto. Olha quantos textos foram desconsiderados. Quantos textos. Então, aí ele vai explicar o que significa milenista, né? E tudo mais. Então, como é que eu posso pegar esse texto aqui do milênio e ficar focando só no Novo Testamento e esquecer o Antigo? E aí, quando vai pegar o Antigo Testamento, quer simbolizar. Essa é a pior escola que existe no mundo. A escola simbólica de Alexandria. É a pior escola. É a pior. Quando não se consegue explicar os textos, eles partem para a nova aliança para tentar simbolizar o texto do Antigo Testamento. Cara, essa é a tática mais absurda e mais ilógica que eu já vi. E mais ilógica. É isso que eles fazem. É assim que eles interpretam Ezequiel do 40 e 48. É tentar pegar o Novo Testamento e tentar explicar esses textos que eles não é que o texto é difícil, é que eles não aceitam o reino milenar assim, literal. Eles não aceitam. Não é que o texto é difícil, é que eles não aceitam. Qual é a dificuldade que eu tenho para pegar Isaías 11 e ler lá a criança brincando com o leão, o leão comendo ao lado da ovelha e do boi? Qual o problema de interpretar literalmente? Qual o problema? Mas como eles não enxergam esses textos como sendo literais, aí o texto se torna difícil de explicar. Quebra na emenda. O que eu vou fazer? Eu vou lá pegar emprestado a Nova Aliança e vou interpretar o Antigo Testamento. Como é que eu vou pegar Ezequiel do 40 e 48, falando de sacrifício e tudo mais, se literalizar ele vai discordar com toda a questão da Nova Aliança? Só que a Nova Aliança é para os comprados pelo sangue. Igreja. Não está falando de nações. Nações não fazem parte da Nova Aliança. Nações não foram comprados pelo sangue. Nações não fazem parte do corpo de Cristo. Nações não são vivificados por causa do pão e do sangue. Nação é nação. Igreja é igreja. Anjo é anjo. Arcanjo é arcanjo. E cada um na sua dimensão. E aí eu vou lá e vou pegar os textos da Nova Aliança, que se trata de igreja, e vou aplicar lá no Antigo Testamento. Porque como o texto é difícil, a única forma que eu tenho é tentar fazer uma aplicação espiritual. Mas o texto não é difícil, é só você ir lá e ler que você vai entender o que está escrito ali. Só ser sincero com o texto.
Então, essa tática milenista é perigosíssima, ficar usando hermenêutica milenista para tentar entender o reino literal. Vai ficar difícil demais, demais. Olha quanta aberração ele falou ali. E esse é apenas o 5º ponto. Mas a gente vai fazer uma live aí para gente estudar os outros pontos. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.